estamos iniciando mais um Fala Que Eu Escuto podcast, um programa que nasceu no coração do Senhor e quer alcançar o seu coração no dia de hoje. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, vai dizer grandes coisas e vai deixar muito bem claro, né, que você pertence a Ele, nós pertencemos a Ele. A convidada de hoje é muito especial, já ela vai se apresentar, mas antes vamos orar ao Senhor, entregar esse momento a Ele, para que Deus possa abençoar a nossa vida, a sua casa, a sua família e que todos os dias a gente se lembre, né, de quão maravilhoso é a graça de Deus em nossas vidas, né? Em um mundo caído, com tantas questões, Deus tem cuidado de nós, Deus tem suprido as nossas necessidades. E por isso nós estamos aqui, para fazer um pouco, né, de tantas coisas que deveríamos fazer em prol do reino de Deus, né? Que Deus abençoe você grandemente. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque Tu és um Deus grandioso, poderoso, amável, Pai. É um Deus que conhece o nosso coração, é um Deus que sonda, Senhor, a nossa mente, tudo que, porventura, muitas vezes a gente nem sabe, mas o Senhor já sabe, meu Deus. Nos dê força e sabedoria, Pai, para seguir rumo aos nossos propósitos, Pai, mas que o Senhor primeiro já criou e já colocou em nossos corações. Pai querido, perdoa os nossos pecados, somos humanos, falhos, Pai. Mas nós cremos, Senhor, no poder da Tua misericórdia, pois a Tua graça tem nos alcançado todos os dias. Pai, abençoa a vida de nossa convidada hoje, da família dela. Mas, sobretudo, Senhor, abençoa a vida de quem está ouvindo e vendo esse podcast de hoje. Pai, eu não sei o que essa pessoa, porventura, esteja passando, mas eu sei e creio em um Deus que é capaz de mover montanhas. Sei de um Deus, um bom pastor, que larga as 99 por apenas uma ovelha. Que Deus possa te abençoar grandemente. E nós já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora vamos conhecer, né, nossa convidada de hoje. Quando eu encontrei com ela hoje pela manhã e falei, vamos gravar um podcast, ela prontamente disse, vamos, amiga. Então, assim, a gente não pode pensar duas vezes quando for fazer algo para Deus. Quando a gente é convidado para fazer algo para o Senhor, a gente tem que dizer assim, não, vamos fazer. A gente pensa e ora para fazer algo, né, fora das coisas do reino, mas quando é para o reino de Deus, a gente diz logo, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, vamos fazer a sua vontade, né? E aí, eu quero saber quem és, conte aí para os nossos escutas, o que fazes. Meu nome é Raquel, eu moro em Santa Terezinha, sou funcionária pública, estou juíza de paz do município, sou nascida e criada na igreja. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos provido e caindo, levantando, enfrentando. É isso mesmo. O Senhor, Ele tem nos ajudado. Amém, glória a Deus. E ela esqueceu de dizer uma coisa, tá, gente? Ela é levita. Canta que é uma beleza! Canta muito bem, né? É uma serva de Deus, uma menina muito amorosa, né? Uma filha incrível, uma amiga maravilhosa. Amém. Quem tem Raquel na vida sabe do que eu estou falando, porque ela é uma pessoa presente mesmo, é uma pessoa que se doa. Quando ela gosta de verdade. Sim. É sincera, tá? Não é aquela que fica, poxa, eu vou falar, não. Ela fala, entendeu? Isso é muito bom. Enfim, mas amiga, o que nós estamos fazendo aqui hoje, além de passar um pouco das nossas vidas para as pessoas, é dizer o que Deus tem feito por nós, né? Grandes coisas, né? O Senhor tem feito por nós, como não canso de dizer o Salmo 126. Por isso estamos alegres. Por isso estamos aqui. Isso, e aí eu quero que você compartilhe conosco algo que o Senhor tenha colocado no seu coração acerca do que Ele tem feito ou o que fez pela sua vida. Amém. Amém. Antes de começarmos a gravar, eu ia contar uma outra coisa, um outro testemunho. E aí, quando nós começamos a orar, o Senhor colocou para me contar um outro, né? Verdade. Como eu falei anteriormente, eu nasci e fui criada na igreja. Então, assim, quando você está na igreja, muitas das vezes você não se acha digna de passar por algumas coisas. Eu estou na igreja, eu não preciso passar por isso. Não vou passar pela prova, porque eu já estou aqui. Estou fazendo as coisas certas. Exatamente. Eu não vou passar. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a sentir alguns sintomas, né? Hoje eu estou com 31 anos, são mais de 15 anos. Uma jovem garota. Uma jovem garota.
há 15 anos atrás. Então, assim, a medicina não estava como está hoje, a tecnologia não está como está hoje. Santa Terezinha é uma cidade que continua pequena, naquele tempo era menor ainda. E aí eu comecei a sentir febre e uma febre muito alta. E minha mãe, ela é muito preocupada. E eu sentia essa febre, não compartilhava com ela. E quando essa febre passava, o suor fedia muito. Nossa. Eu ficava fedendo muito. Sim. Sentia um calafrio e sempre no mesmo horário. Sim. E aí, um dia eu cheguei pra minha mãe e falei. Só que nesse intervalo eu perdi 11 quilos em um mês. Meu Deus. Quando eu perdi esses 11 quilos em um mês, minha mãe correu pro médico. Sim. E fiz vários exames. De primeiro ela testou uma anemia muito forte. E aí a equipe juntou uma equipe médica naquela época e disse, vamos tratar da anemia. Sim. Começamos a tratar a anemia, mas a febre, que era o sintoma que persistia, ele não passava. E quando tem febre, né, já a medicina já de logo, tem alguma coisa errada. E aí nós continuamos correndo atrás de nada dos médicos. Eu fui para os melhores médicos. Jamile sabe que eu vim de uma família financeiramente ruim. Sim, é uma família que nós não temos condições, mas moramos de casa própria. Glória a Deus. Amém. E aí mãe disse, a gente não tá descobrindo, tá levando Raquel pra tudo que é médico, vamos vender a casa e ir até pra outro estado, vamos pra São Paulo pra usar o dinheiro da casa e vamos morar de aluguel. Sim. Né? Pra descobrir o que Raquel tem. Só que minha mãe é o exemplo pra mim de mulher de oração. Sabe aquela mulher de oração de coque? Sei. Que o joelho é todo ralado de orar? Chega a me arrepia. É a minha mãe. Minha mãe, você pode chegar lá 1, 2 da manhã que você vai encontrar ela de joelho. Amém. Você não vai ver ela assistindo filme, Netflix, não. Você vai ver ela de joelho. Amém. E aí, mãe estava orando e disse a Deus, me mostra o que minha filha tem. E nessa noite, eu estava sentindo uma crise. Meu pai não entrava mais no quarto, porque eu estava já muito feia, muito magra. Ele não aguentava me ver daquela maneira, sem saber o que eu tinha. Eu estava no quarto e eu me lembro que eu olhei assim para a janela, tinha uma cortina florida no meu quarto. E eu olhei e falei assim, Deus, me leva. Meu Deus. Agora que o Senhor me leve e conforte a minha mãe e o meu pai. Porque eu não estou aguentando mais. Era um sofrimento muito grande, aquela enfermidade. E naquela mesma noite eu me lembro que manhã dobrou o joelho e começou a orar. E ela adormeceu de joelho na cama comigo. Sim, sim. E ela disse que naquele momento que ela estava orando, ela fez uma oração das entranhas dela. E disse, Deus, eu sei o preço que eu pago, eu sei o Deus que eu sirvo. Sim. O Senhor deu a minha filha, o Senhor vai tomar. O Senhor não disse que era dela, o Senhor não disse que tinha uma promessa. Amém. O Senhor não disse que o Senhor ia fazer e agora o Senhor vai levar a minha filha. Amém. E aí mãe conta que ela viu aquela luz em cima de mim. Meu Deus. E ela adormeceu, sentiu aquela paz e ela adormeceu. Na mesma noite que eu pedi para Deus me levar. Meu Deus. E aí de manhã eu levantei, fui no mercado com ela, uma amiga nossa falou assim, Raquel continua doente, continua perdendo peso? Ela disse, continua, e a gente não descobre que ela foi para tudo que é médico particular, SUS, tudo que tem indicado, Santo Antônio, Salvador, Cruz, tudo. Eu tenho levado Raquel e os médicos não descobrem que Raquel tem além da anemia. Meu Deus. E aí ela disse, tem um médico novo no hospital, vai lá. Aí mãe disse, vamos, Kel. Eu disse, mãe, não, eu já tenho tentado tanto, fulano é um médico bom, Beltrano é um médico bom, e não descobriu o que eu tenho. Ela disse, vamos só hoje, Kel. Não custa nada. Não custa nada. Eu sei a oração que eu fiz a Deus de madrugada. E aí nós fomos. Eu sei o que eu pedi. E aí nós fomos. Crer em Deus que está aqui no meio da gente. Ai, Jesus. Um médico recém-formado, nós entramos no consultório. Quando eu entrei no consultório, ele, Raquel, bom dia. Eu disse, bom dia, doutor. Incrédula, eu fui para fazer a vontade de minha mãe. Sim. Ele entrou, eu entrei, ele sentou, conversou comigo. Ele disse, sim, me conta o que você está sentindo. Eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, parecia que era Deus falando através da boca dele. Ele disse, o que você tem é leishmaniose, é isso, o medicamento é isso. E na hora que ele começou a falar, o Espírito Santo tomou manhã no consultório que ele ficou sem entender. Meu Deus! O Espírito Santo bradou e disse, manhã, você não queria saber o que sua filha tem? Papai, tudo eu tô dizendo o que a sua filha tem e ela vai ser tratada. Aleluia. E aí manhã começou a bradar e o Espírito Santo tomou manhã lá, ela não conseguia parar de dar glória, ela não conseguia parar de agradecer a Deus. Meu Deus. E o médico falando, ela só glorificava, ela nem escutava o que o médico estava falando. Ela só dizia, Deus, obrigada porque o Senhor ouviu, eu sei o que minha filha tem, vai ser tratado.
Meu Deus. E aí, naquele tempo, hoje a leishmaniose é fácil de se tratar, mas naquele tempo... Ninguém nem ouvia falar sobre isso. E nós não tínhamos cachorro. É. A gente não criava cachorro, era, né, visivelmente quase impossível ter a doença, o mosquito sentar no cachorro e sentar ele. E a que eu tive foi a mais grave, que foi a visceral, que foi por dentro. Olha aí. Eu não tive nenhuma lepra na pele, foi por dentro, atingiu o baço. Meu Deus. E quando, naquela mesma noite, ele disse, sua filha já vai ficar internada, veio a junta médica, a secretária de saúde, veio de Santo Antônio, porque era uma menina nova, que tinha, né, sido contaminada, e aí a equipe começou a vir. E o exame foi um exame até para outro estado naquela época. Sim. O medicamento não era aqui, era em Santo Antônio de Jesus. Naquela mesma noite foram pegar. E naquela noite eu ainda tive febre, né? O sintoma maior. Mas depois daquele dia eu não tive mais. Meu Deus. De imediato era para ser transferida para Salvador, para Cotumaia. Mas meu pai tinha caído da laje, não podia deixar só. E aí Deus disse, mãe, disse, Deus, eu não vou poder deixar meu marido só com meu filho especial em casa. A pessoa que minha filha fica aqui. Aí a junta médica se reuniu e disse, não, vamos deixar ela aqui e usar o medicamento aqui. Oh, glória a Deus. E aí foi acometido tudo aquilo ali. Eu fiquei 20 dias tomando a medicação na veia. E no dia que eu fui internada, mãe, ela estava tão cansada, o físico dela, de perder noites há muito tempo, mais de um mês sem dormir comigo, que ela parecia que quem estava doente era ela. Cansada. De estafa, né? Mas feliz com o que Deus tinha dito. Amém. E eu comecei também, minha recuperação foi muito rápida. O básico, cada medicação que eu tomava, o baço desinchava muito rápido. Oh, glória a Deus. E os médicos me disseram, nossa, Raquel, que recuperação. E eu me lembro que no dia que eu tive alta, eu tava tão feliz, né, adolescente, né, voltar a estudar, aquela coisa toda. E aí eu comecei a cantar com ele, disse, eu vou embora. Eu comecei a cantar com ele, a letra da música só tinha, eu vou embora. E aí ele disse assim, Raquel, eu quero te falar uma coisa. Ele me ouvia cantando na igreja, que ele mora no município, ele me via cantando na igreja. Ele disse, eu quero dizer uma coisa pra você, nunca saia da igreja. Ele disse, por quê, doutor? Ele, porque quando você veio, já estava avançada já a leishmaniose. Já tinha tempo com a leishmaniose e a gente não sabia o que era. E foi Deus que te curou, filha. Quando você entrou aqui, a gente não dava que você ia voltar. E você voltou, então nunca saia da igreja. Toda vez que você pensar em sair da igreja, você lembra do que Deus fez. E ele não é cristão, olha aí. E toda vez que eu questiono Deus de alguma coisa, eu me lembro, ou Deus faz minha mãe me lembrar. Eu não sei quem é o doutor, mas o mesmo doutor que fez a cirurgia também não é evangélico. A minha, quando o Eric nasceu, ele disse, a situação aqui é grave, então se apegue com Deus e coloque sua última força, porque senão você e seu filho vai morrer. Então assim, você vê, né? A medicina, porque médico não sabe. Não, gente, quem é que instruiu o médico? Quem é que deu a luz do entendimento dele? Foi Deus, foi o Senhor. E tem horas que é realmente só o Senhor. Só o Senhor. E tem provas que é só você. Mãe costuma falar que tem provas que é só você e Deus. É só você. E tem coisa assim, que Deus, tem situação que Deus ele manda o anjo. Mas tem situações que ele mesmo resolve descer. Ele desce. E a nossa, ele desce. A gente não tinha mais condição financeira nenhuma mais na época. Tudo tinha acabado, tudo que a gente tinha acabado. Já tinha investido tudo. Tudo pra descobrir nada. E Deus ele levantou pessoas de vir aqui na porta. O exame de Raquel particular a gente vai pagar. Né? Deus começou a levantar. E quando eu saí, né, esse médico me falou isso. E eu saí assim, anestesiada e vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, ao decorrer do tempo, né, tomando aquele medicação na veia, tem hora que você esmorece, é natural. Na sua caminhada cristã. É do ser humano. É do ser humano. E um dia eu tava muito triste com Deus, de eu cantar na igreja, fazer coreografia na igreja, tentar andar correto, tá passando por aquilo. E gente que não tinha vida com Deus está tudo de boa. E aí uma irmã, ela é uma pessoa que eu amo muito, Dona Dice. Eu chamo ela de Vó Dice, ela é a avó dos meus amigos. Ela é maravilhosa. Ela veio me visitar e na hora dela ir embora, o Espírito Santo tomou ela tava já na porta, ela voltou e disse, pare de perguntar a Deus o porquê. Porque eu questionava muito do Senhor, por quê e tal. Mas pergunte para quê, Raquel? Pergunte para quê que você está passando por isso. E eu tenho levado isso comigo, né?
para quê? Hoje mesmo eu vi uma frase assim. Para que você tem passado por isso? Você tem que ter uma história para você contar, né? Não questione. Não questione. Os grandes homens e mulheres de Deus, ele tem uma história para contar. Sim. E aí, daquele dia em diante, comecei a perguntar o para quê, né? De Deus. Sim. E meu pai, ele não serve a Jesus ainda. Sim. Mas de lá pra cá, pai é mais quebrantado. Pai, quando a gente não vai pra igreja, ele fala, não vai pra igreja. Olha aí. Não vai se arrumar pra igreja. Olha aí. Porque ele viu o que Deus fez. Né? E continua fazendo. E continua fazendo. E Raquel, assim, quando falar e escolher algo do que a gente viveu com Deus é muito individual. Porque são muitas coisas que Deus tem feito por nós. Sim. Mas quando foi forte demais, quando na oração que nós fazemos sempre antes de gravar, ela disse assim, foi ministrado no meu coração. O Espírito Santo ministrou que não é sobre meu irmão, é sobre mim. Então é sobre isso, gente. É sobre você deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E não é falácias. E eu costumo dizer, como no último podcast que eu fiz com Jéssica, a fé não se explica, né? A fé a gente vive. Não. E a mudança não precisa acontecer, você sair para os quatro cantos falando, eu mudei, não. É pela sua vida. É através de você. O seu testemunho vive você. E nos mínimos detalhes. O que eu tento viver eu sempre falo às minhas amigas, eu não sou mãe ainda, mas eu sempre falo, é a criação do filho no Evangelho. Né? E isso, manhã, sempre tem nos impulsionado, né? Ela ama a obra, e isso, eu cresci amando a obra, Davi cresceu amando a obra, e o cuidado que é a obra. Verdade. A gente tem vários testemunhos de fé, de mínimas coisas. Sim, mas que são grandiosas. São grandiosas. Eu me lembro que quando eu tinha uns 17 para 18 anos, né? Davi era pequeno e mãe desempregada, só pai para tudo. Tinha o aniversário da igreja e pra você ver que nos pequenos detalhes Deus ele cuida. Verdade. Nos mínimos detalhes. Sempre. E aí, todo aniversário da igreja a gente quer arrumadinho. A gente quer botar uma roupa nova. Quer. E a nossa melhor roupa é pra ir pra igreja. Vai pra igreja. O guarda-roupa muda logo na hora. Então, todo, isso, né? Tudo na hora. E aí, mãe, ela disse assim, Deus, eu não tenho condições de dar uma roupa para meu filho, eu queria que meu filho fosse arrumadinho para o aniversário da igreja, e eu não tenho condições. Eu me lembro que minha roupa eu tinha ganhado. Sim. E aí, um irmão da igreja chegou, de outra igreja, não era nem da igreja que nós congregávamos, contando aos olhos humanos, dizia assim, é mentira. Não, quem viveu sabe, quem sabe da sua fé e de suas experiências é você. É verdade. Ele chegou e disse, irmã, eu estava orando e Deus mandou eu comprar essa roupa aqui e te entregar pro seu filho. Eita Deus! Sabe? Então assim, isso. É sobre isso. Os mínimos detalhes. É a oração das entranhas de uma mãe. Né? Ele cuida dos mínimos detalhes. Ai, Deus é lindo. Agora essa tarde mesmo, eu nunca pensei que eu fosse estar viva para ouvir meu filho me pedir um pedaço de melancia para chupar, né? Tá aí Raquel que sabe, é seletivo alimentar severo. E há alguns meses, 2 meses, ele voltou a comer frutas, banana e melancia. E hoje, quando o pequenininho estava chupando melancia, ele pediu, mãe, eu quero melancia. E chupou a talhada toda e me entregou. E eu disse, tudo é o cuidado do Senhor. Sim. Eu até postei uma história falando, Deus é Deus. Porque enquanto todos já desistiram, quando uma mãe se coloca de joelho e, sabe, e fala realmente com o Senhor, ele escuta. Pode passar, amiga, 7 anos, como passou. Mas o tempo de Deus não é o nosso. Sim. Ele vai agir na hora certa, no momento dele, do jeito dele. Mas para finalizar, eu não vou pedir que você deixe uma palavra hoje para os nossos escutas, mas eu quero que você deixe um louvor, pelo menos um estrofe de um louvor para os nossos escutas. Amiga, por favor! Eu vou cantar uma canção que quem me conhece sabe que eu amo. Sim. Com muito louvor, tá chorando louvo, precisando louvo. Ai, que lindo. Né? Eu amo essa canção, que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Amém. Né? E essa canção sempre o Senhor fala. Eu posso cantar ela 10 vezes, todas as 10 vezes Deus fala comigo. Eu amo muito essa canção. Amém. Eu vou cantar um pedaço.
Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Esse é o segredo. Aleluias, glória a Deus, amiga, deixa eu abençoar. Amém, foi um prazer. Obrigada, tá, por você se colocar à disposição do reino de Deus, sabe? Eu não sei o porquê, mas Deus um dia em oração disse, vai e faça. Eu disse, Senhor, o Senhor vai mandar quem? Ele disse, não se preocupa quem, eu vou te mandar as pessoas certas e na hora certa. Então que Deus te abençoe grandemente, viu? Amém. Ela continue te edificando e te segurando firme pela mão, tá bom? Porque você é uma menina dos olhos dele. Amém. Tá? Nós somos. Deus abençoe. Amém. Ai, que eu amei, Deus.